Então, pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre coordenadas polares, pois é de extrema importância antes de entrarmos no assunto de integrais duplas e triplas, certo? E para isso eu trouxe aqui o sistema cartesiano ou retangular e só para lembrar, né, qual a sua finalidade. E esse sistema, pessoal, ele serve para a gente encontrar um ponto no espaço. E eu coloquei aqui como exemplo um ponto P. Como é que a gente poderia fazer uma referência a esse ponto, né? Se eu quisesse falar para vocês, ó, o ponto P está exatamente em tal lugar, como é que eu poderia fazer essa referência? Você sabe que o ponto P com relação à origem, que eu vou chamar aqui de O, certo? Essa origem aqui, o ponto P com relação à origem, ele vai estar 2 unidades à direita, e é aproximadamente isso. Então esse ponto aqui ele vai estar a 2 unidades à direita e 2 unidades acima dessa origem. Então a gente pode fazer uma referência a esse ponto P, dizendo que ele está, é como se fosse um mapa, ele está 2 unidades à direita e 2 unidades acima da origem. Beleza, só que a gente pode utilizar um outro sistema de coordenadas, né? Chamado de coordenadas polares, sistema de coordenadas polares. E como é que a gente pode encontrar esse ponto P através desse sistema, desse novo sistema? A gente poderia traçar uma direção, ok? E eu vou apontar exatamente para esse ponto aqui. E como é que a gente pode chegar a esse ponto? Olha, eu posso chegar a esse ponto através de uma referência que eu vou colocar aqui um ângulo, pois essa direção vai depender aqui no caso de um ângulo e também de uma distância. E esse segmento de reta aqui ele vai ter que ter um tamanho para eu chegar exatamente em cima desse ponto P. Então eu vou precisar de um ângulo aqui e de uma distância para chegar exatamente em cima desse ponto. Ou seja, eu poderia fazer uma relação, uma referência com relação ao ponto P, né? Fazendo o seguinte, dizendo que o ponto P está a r unidades da origem e com uma direção que eu posso encontrar através de um ângulo θ. Beleza, então a gente tem aqui um segmento de reta chamado, vamos chamá-lo aqui de R, e um ângulo θ para encontrar ou para chegarmos exatamente em cima do ponto P. Então, esse tipo de referência aqui que a gente tem do ponto P, esse novo tipo de referência, a gente chama de coordenadas polares. E a gente pode encontrar esse R aqui, é fácil até de visualizar que a gente tem aqui um triângulo retângulo, certo? Cuja altura aqui, com relação ao sistema cartesiano, é de 2 unidades, e a base desse retângulo aqui também é de 2 unidades. Basta olharmos aqui para a referência do ponto P com relação ao sistema de coordenadas cartesiano, que seria 2 e 2. Então a altura desse ponto seria 2 e a base desse retângulo aqui também seria de 2 unidades. Então a gente poderia encontrar o R aqui com relação a esse ponto específico aqui, que é de 2 e 2, certo? Como é que a gente poderia fazer isso? Aplicando o teorema de Pitágoras, ou seja, R ao quadrado seria igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, o R ao quadrado aqui seria igual a 8. Assim, poderíamos dizer que R, ou a distância da origem até o ponto P, seria igual a 2 raiz de 2. Mas isso aqui a gente está encontrando através ou relacionando com um ponto específico, certo? Que tem cuja referência aqui é de 2 e 2, ou seja, abscissa 2 e ordenada 2. Só que a gente poderia generalizar isso aqui. Por exemplo, vamos colocar esse sistema de coordenadas cartesianas aqui e fazer agora relacionar, certo? O ponto cuja referência está em coordenadas cartesianas e transformar isso aqui para coordenadas polares. Podemos transformar qualquer ponto em coordenadas cartesianas em coordenadas polares. E como é que a gente pode fazer isso? Imagine aqui um ponto que a gente também poderia chamá-lo de P, certo? Um ponto P, e que esse ponto a gente sabe que para encontrarmos ele através de uma referência, né, por coordenadas polares, a gente pode encontrar esse ponto aqui dando a essa referência um ângulo θ e um tamanho que a gente chamou de r. Só que esse mesmo ponto aqui no sistema de coordenadas cartesianas, ele vai ter como referência x como abscissa e y, ou seja, vamos estar x unidades à direita e y unidades para cima, certo? Então como é que a gente pode relacionar então um sistema de coordenadas, né? Um ponto cuja referência está em coordenada cartesiana e encontrar esse mesmo ponto em coordenadas
polares, ou seja, encontrando o tamanho desse segmento de reta e o ângulo que vai nos dar a direção desse ponto. Então, como é que a gente pode relacionar esses dois, fazer uma referência entre esses dois sistemas? Poderíamos fazer o seguinte aqui, ó. Sabemos que esse ponto aqui, se pegarmos ou fizermos uma relação com o sistema de coordenadas cartesianas, sabemos que aqui a gente vai formar um triângulo retângulo, da mesma forma que encontramos aqui. E esse triângulo retângulo aqui, ele vai ter como altura, certo? Com relação ao ponto aqui, ele vai ter como altura o y, que é a altura exatamente desse ponto. E como esse ponto ele está a x unidades à direita da origem, podemos dizer que a base desse triângulo seria x unidades, certo? Então, como é que a gente poderia fazer uma referência aqui, né? Trazer do sistema de coordenadas cartesianas para o sistema de coordenadas polares? Relacionando exatamente esses valores, ou seja, vamos relacionar o y com o r, como também podemos relacionar aqui o x também com o r. E como é que a gente poderia fazer isso? Primeiro vamos relacionar o y com o r. E é fácil de observar que se isso aqui é um triângulo retângulo, a gente viu já na referência anterior, vimos que isso aqui é um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, como é que a gente pode relacionar, no caso aqui o θ, aqui o ângulo, relacionar um cateto? Com relação a θ, o y seria um cateto oposto e o r seria a hipotenusa. Então, como é que a gente pode relacionar um cateto oposto, certo? Um cateto oposto com a hipotenusa. Como é que a gente pode relacionar isso? Isso aqui basta lembrarmos das aulas com trigonometria, certo? O cateto oposto pela hipotenusa nada mais é que o seno de θ. Então, seno de θ nada mais vai nos dar o cateto oposto pela hipotenusa. Isso aqui é fácil de observarmos isso, ou seja, o seno de θ vai nos dar o cateto oposto pela hipotenusa. Mas quem é o cateto oposto? O cateto oposto a θ seria o próprio y. O y seria o cateto oposto e a hipotenusa é o próprio r, ou seja, a distância da origem com relação ao ponto P. Então, isso aqui vai ser igual ao seno de θ. Ou seja, y vai ser igual a seno de θ multiplicado por r. Organizando isso aqui, temos que y é igual a r vezes o seno do ângulo que está formando aqui com esse segmento de reta com o eixo x. Então, a gente fez uma referência aqui, estamos relacionando um valor de y que está no sistema cartesiano com o r e o seno de θ, que a gente vai estar trabalhando no sistema de coordenadas polares. Então, vocês percebam que a gente poderia, né, podemos encontrar, fazer uma relação entre o sistema de coordenadas polares e o sistema de coordenadas cartesiana. Isso aqui a gente vai ver na próxima aula, fazer um exercício para entendermos o que estamos falando aqui. Já relacionando aqui o x com o r, o que a gente poderia fazer? Olha só, o x com relação a θ nada mais é que o cateto adjacente. E relacionar o cateto adjacente com r, que seria a hipotenusa, isso aqui nada mais é que o cosseno de θ. Ou seja, o cosseno de θ nada mais vai nos dar o cateto adjacente a θ dividido pela hipotenusa, certo? Quem seria o cateto adjacente? O cateto adjacente seria x e a hipotenusa continua sendo r. Isso aqui vai ser igual ao cosseno de θ. Ou seja, isolando o x aqui, vamos ter que x é igual a r multiplicado por cosseno de θ. E também fazemos aqui uma relação entre x e o r, que estaria no sistema de coordenadas polares. Ou seja, poderemos também transformar o x aqui em coordenadas polares e vice-versa, certo? Então, percebam que podemos relacionar os dois tipos de sistemas de coordenadas. Tá ok? Então, espero que vocês tenham compreendido essa videoaula aqui. E na próxima aula a gente vai tentar fazer um exercício para entendermos o que fizemos aqui. Tá ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido e espero vocês também na próxima aula. Muito obrigado e até mais.